Bom dia, gente. Tudo bem? Hoje, dia 10 de outubro de 2024, uma quinta-feira chuvosa, nós estamos aqui para conversar sobre a palavra de Deus. Espero que você tenha tido uma boa noite de sono, tenha tido um sono reparador. Espero que você esteja tendo já um bom dia na presença do Senhor. Vamos ler a palavra que se encontra em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, que fala assim, ó: Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O apóstolo Paulo está aqui escrevendo para alguém que é o seu pupilo, seu discípulo, Timóteo, um cristão que se converteu provavelmente na primeira viagem missionária de Paulo. E já tinha passado algum tempo e Timóteo já estava no exercício pastoral. Era um jovem pastor, jovem de idade, e também ele tinha pouco tempo de ministério. E em se tratando do mundo greco-romano, da cultura greco-romana, onde você tem uma cultura muito vasta, muito cheia de filosofias, muito cheia de pompas e circunstâncias, o que é muito louvável, inclusive, porque ajudou muito culturalmente toda a raça humana. Entretanto, ser cristão naquele contexto do primeiro século, no mundo greco-romano, era uma situação muito complicada. Timóteo tinha bastante desafio pela frente. E dizem alguns que Paulo escreveu 2 cartas a Timóteo porque ele estava desanimado. A segunda carta, você percebe muitos tons de animação por parte de Paulo a um jovem pastor que enfrentava muitas dificuldades com relação ao docetismo, ao gnosticismo e ao cristianismo farisaico, e até mesmo farisaico não, ao cristianismo judaico, né? O judaizante, e o que era muito comum naquelas regiões. E Timóteo precisava de muita argumentação, muito jogo de cintura, muito tato, precisava ser uma pessoa muito versátil para conseguir lidar com aquilo tudo, apresentar o verdadeiro evangelho. Por essa razão, Paulo então escreve para ele 2 cartas, né, para tentar animá-lo. Você vê que ele, na segunda carta, Paulo vai dizer para ele assim: anima o dom que está sobre ti, Timóteo. Torna a trazer de volta o dom que está sobre ti. Foi invocado por imposição de mãos. Você foi ordenado ao ministério pastoral. Você tem a função pastoral. Assuma a função de um pastor diante dessa igreja. Não deixe que as pessoas menosprezem a tua juventude. Paulo vai dar todas essas orientações para ele, porque além de que Timóteo era novo, né? Enfim. E nesse momento aqui da carta, da segunda carta de Timóteo, Paulo vai falar com ele aqui, olha, procura apresentar-te a Deus como um obreiro aprovado, Timóteo. Não deixa que as pessoas tenham coisas para falar a seu respeito, não. E maneja bem a palavra da verdade, né? E tenha bastante controle sobre isso. Manejar significa segurar com a mão, ter o controle manual disso. Maneja bem, dá a ideia de um esgrimista, né? Alguém que luta com a espada e ele consegue defender e atacar, ele consegue fazer vários movimentos com a espada. É claro que Paulo talvez não estivesse pensando no esgrimista, embora Paulo fosse alguém voltado para o atletismo. Então ele usa muitas analogias acerca do atletismo para mostrar como que é a caminhada cristã. E eu não sei se ele está com isso em mente. Manejar a espada, talvez ele pense no soldado romano, no soldado que tinha que ter fazer um bom uso da espada para atacar e se defender. Então Paulo vai dando essas coordenadas para o Timóteo, né? Então, não é só empunhar a espada, é saber usar a espada. O soldado que fosse para a guerra, ele tinha que saber usar a espada, não só empunhar. O soldado cristão não adianta só empunhar a Bíblia, tem que saber usar a Bíblia. A Bíblia é um tesouro muito grande. Ele fala assim: você precisa se apresentar a Deus, Timóteo, como um obreiro aprovado. Como você vai fazendo isso? Primeiro, você não vai deixar que as pessoas tenham coisas para falar a seu respeito. Tem uma reputação ilibada, onde as pessoas olhem para você e vejam você uma pessoa que merece o respeito, que elas não tenham o que falar de você. E a segunda coisa é que você consiga ter versatilidade para usar a Bíblia. Você tem a palavra da verdade na mão, Timóteo, então usa ela com versatilidade, maneje bem essa palavra. Manejar bem a palavra de Deus não é só saber achar o endereço ou saber onde está escrito. Está escrito João 3,16 diz isso. Marcos 5 não sei quanto diz aquilo. Lá em Joel 2 tem gente que fala, lá em Obadias tal fala isso. Eu nem sabia do Obadias. Às vezes lá em Judas, um livro de uma página só, né, poucos versículos,
lá em Judas tal, diz isso. Então, mas isso necessariamente não quer dizer manejar bem a palavra da verdade, né? Manejar bem a palavra da verdade não é só conhecer a palavra, não é só ter um conhecimento intelectual da palavra, é também mergulhar, é conhecê-la com mais profundidade, né? É saber muitas vezes que a palavra que a gente tem na mão é resposta para questionamentos milenares. O que a Bíblia apresenta para a gente sempre é a resposta de questionamentos de coisas que viveram. Os próprios evangelhos, eles existem nas escrituras para dar uma resposta acerca do Jesus que era pregado. A gente sabe que, segundo os estudiosos, os evangelhos não foram escritos antes das cartas de Paulo, muito pelo contrário. As cartas de Paulo foram escritas, a igreja surgiu antes dos evangelhos. Já tinha igreja quando os evangelhos surgiram. Tanto é que Jesus fala assim: se seu irmão pecar contra ti, mata ele. Se ele não se arrepender, leve mais um. Se ainda ele não se arrepender, leve-o diante da igreja. Só que quando Jesus fala isso, não tinha igreja. Mas quando ele fala isso no evangelho, né? Quando aparece esse texto, se a gente for considerar que o evangelho apareceu antes da igreja, então, como é que Jesus fala, leve-o à igreja? Então, veja bem, bom, enfim, e tem muitos sinais que demonstram isso, né? Inclusive a própria datação do texto já deixa bem claro isso. Então, as cartas de Paulo, elas surgiram primeiro, falando sobre um Jesus que é o Kyrios, né? Que é o Senhor de todo o universo, Senhor que criou todas as coisas e que ele produz ou promove a salvação de todo aquele que crê. Aí o pessoal, mas que Jesus é esse? Então houve a necessidade de ir em busca dos textos que estavam escritos acerca de Jesus para também compilá-los no cânon do Novo Testamento. Manejar a palavra da verdade é você ter informações sobre a Bíblia também. É saber o texto bíblico e saber sobre o texto bíblico, até mesmo para que se faça uma boa aplicação do texto, porque muitas vezes o texto ele é mal aplicado porque a gente não conhece o contexto no qual ele foi falado, né? A gente estudou ontem lá na igreja sobre a vida de santidade de Jesus. Quer dizer, a gente deu uma introdução acerca da santidade de Jesus e a aprovação dele no deserto, baseado lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4. E a gente viu que o tempo todo Satanás usou o texto bíblico para tentar enganar Jesus, assim como ele fez com Adão e Eva. Mas Jesus também sempre usou o texto bíblico bem aplicado, bem devidamente interpretado, para refutar os versículos que estavam sendo usados contra ele. Muitas vezes as pessoas justificam suas ações usando a Bíblia. Não, eu posso fazer isso porque está escrito, né? Está escrito lá que na igreja você pode fazer qualquer coisa, porque onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Tá, mas em que contexto está escrito isso? E que tipo de liberdade está dizendo o texto? O texto que fala que onde está o Espírito do Senhor, e aí há liberdade, que é Romanos capítulo 8, esse texto está dizendo que onde o Evangelho chega, você encontra a liberdade com relação aos rudimentos da fé. Aquela fé engessada que outrora aprisionava o povo. É um texto que faz coro com o que Jesus falou em João 8,32. Vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai libertar vocês. Percebe que os textos estão falando sobre liberdade? E não é a liberdade como de fazer o que quiser. Não é libertinagem, não é pulação, não é isso. Está falando sobre a liberdade dessa escravidão religiosa que oprimia o povo. O povo, antes do evangelho, tinha que cumprir mais de 600 mandamentos por dia. Então era uma prisão, era um jugo pesado. E Jesus falou, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então ele fala, a liberdade então, que o texto vai falar ali é a libertação desse jugo pesado, né? De igual modo, as escrituras também vai dizer assim, a letra mata e o espírito vivifica. E em virtude da leitura errada desse texto, alguns irmãos pararam de estudar, porque falou que estudar mata. A letra mata, mas o espírito vivifica. Nós temos que viver pelo espírito, não adianta ficar estudando não. Tem que sentir a presença. Não é isso que o texto está falando. O texto fala que a letra da lei, a lei mosaica, se tornou opressora não por causa de Moisés, mas por causa dos intérpretes dessa lei de Moisés, que usaram isso para manipular o povo. Essa letra mata. Mata o espírito de liberdade. Não mata, literalmente não mata. Não era por causa dessa lei, da observância dessa lei, que existe a parábola do bom samaritano, que os religiosos, que os observadores da lei de Moisés passaram de longe do homem ferido, deixava até o homem morrer, porque Moisés falou que não pode tocar no sangue, porque Moisés falou, eles interpretaram Moisés de uma maneira tão enrijecida, tão engessada, que a humanidade se perdia, as pessoas eram apedrejadas em praça pública por causa de interpretação errada. Isso é manejar de forma errada as escrituras. Então,
Manejar bem a palavra da verdade tem a ver com você estudar a Bíblia, estudar sobre a Bíblia para conhecê-la. Estudar de verdade, olhar versões, traduções, as etimologias das palavras, isso tudo é importante no estudo das Escrituras, para que o texto fique muito claro, considerando que a gente está com um texto na mão, que o mais recente deles tem mais de 2.000 anos de distância da gente. Tem textos que estão na nossa mão aqui, tem mais de 6.000 anos. Está lá, está aqui registrado nas Escrituras. E a gente não pode fazer essa leitura no século XXI do mesmo jeito. A gente tem que tentar ver por que foi escrito, como foi escrito e qual é a finalidade dessa escritura. Né? Não quer dizer reescrever a Bíblia não, tá, gente? Quer dizer fazer uma exegese e uma hermenêutica mais precisa, mais concisa, mais real, né? Sem emocionalismos. A gente não pode pensar que o homem do século I tinha a cabeça do homem do século XXI quando escreveu. Né? Ele não tinha essa mesma cabeça. Ele tinha outra, ele via um mundo diferente. Mas vamos lá. Então, é estudar a Bíblia, conhecer a Bíblia e, mais do que isso, aplicar a Bíblia. A Bíblia não é um manual de conhecimento tão somente. A Bíblia, ela oferece para a gente consolo, paz, direcionamento, sabedoria, salvação. A Bíblia tem muita coisa para oferecer para melhorar a nossa condição de ser humano. Manejar bem a palavra da verdade é eu saber recorrer à Bíblia para buscar nela as orientações que eu preciso para o tempo que eu estou vivendo. Então Paulo está dizendo para ele aqui, para Timóteo, diante das dificuldades que você está passando, corre na palavra, busca lá a orientação para você lidar com isso, lidar com os falsos mestres que estão dentro da sua igreja aí, Timóteo, lidar com os donos da igreja, lidar com as mulheres que estão brigando entre si, busca orientação na palavra, maneja bem essa palavra, usa ela como um recurso para dar direcionamento, te dar sabedoria, te dar vitalidade espiritual. Então, manejar bem a palavra da verdade tem a ver com isso. E nós precisamos aprender com Paulo essa orientação. Se hoje nós estamos muitas vezes sem direcionamento, sem saber o que fazer, sem saber como que vou agir em determinada situação, precisamos aprender a pedir a Deus: Senhor, me ajuda a manejar bem a palavra da verdade. Me ajuda a encontrar na sua palavra um direcionamento preciso para eu lidar com essa situação que eu estou enfrentando nesse momento. E Ele com certeza vai dar, porque a palavra, ela tem direcionamento, a palavra, ela tem conhecimento. A Bíblia é a história de seres humanos, é a história de um Deus que intervém na história dos seres humanos. E tem as mais diversas situações que as pessoas passaram que podem servir de luz para o nosso caminho. Então que Deus te abençoe e que nós possamos ser aprovados, né? Não adianta ser provado, tem que ser aprovado diante das provações que acontecem na nossa vida, fazendo bom uso da palavra de Deus, que é escudo e também é espada. Ela nos defende, mas ela também nos ajuda a atacar as forças das trevas e nos livrar dos dardos inflamados do maligno. Que Deus te abençoe, Carlinha, irmã Ana e todos os demais que estão aí. Nos dê uma quinta-feira abençoada na presença do Senhor.